Um jovem sem grana aluga um apartamento caindo aos pedaços e descobre que dentro dele há uma horda de milhares de baratas prontas para atormentá-lo das mais variadas formas possíveis. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Joe e as Baratas de 96, então preparem-se, é hora do recap. Em uma estação rodoviária de Nova York, um jovem chamado Joe conclui sua viagem para a cidade grande, onde é recebido com diversos crimes e surras dos criminosos locais, assim que desce do seu ônibus. Precisando de um lugar para morar, o rapaz parte em busca de apartamentos baratos, e é surpreendido quando descobre que até mesmo os piores edifícios de Nova York possuem aluguéis extremamente altos. Enquanto caminhava pelas ruas à procura de alguma moradia, Joe se depara com um homem caído na calçada, com seu corpo coberto de sangue. Desesperado, ele corre para tentar ajudá-lo, porém assim que encosta no rapaz, o demente se levanta como se nada tivesse acontecido. Ao checar o seu cronômetro, ele revela que ficou deitado naquele mesmo local de propósito e que por mais de 2 dias ninguém sequer tocou em seu corpo. Logo depois, a dupla vai até uma cafeteria, onde Walter diz que o rapaz não parece ser de Nova York. Joe revela que veio de Iowa e que está à procura de uma nova casa, já que é novo na cidade, porém não possui muito dinheiro no momento e deseja encontrar um apartamento que cobre menos de $100 por mês. Ao ouvir isso, Walter caçoa do rapaz junto de todas as outras pessoas do local e conta que os únicos lugares com um preço tão baixo como esse são os apartamentos do governo em East Village. Ele explica que estes edifícios são os mais difíceis de encontrar, pois nenhum morador costuma sair deles. Porém, Walter conta que há uma maneira de forçá-los a sair. Do outro lado da cidade, uma dupla de criminosos procura por um novo lar e decidem utilizar um fio transparente para preparar uma armadilha nas escadas de um prédio. Nesse momento, uma senhora sai do seu apartamento e ao passar pelo fio ela acaba tropeçando, caindo por diversos andares sem parar e desmaiando assim que chega ao chão. Entretanto, a velhota se levanta logo após a queda e sai como se nada tivesse acontecido, deixando os dementes totalmente confusos. Do lado de fora, enquanto caminhavam pela cidade, Joe e Walter se deparam com a senhora saindo do seu prédio, porém nesse momento ela acaba engasgando e após cuspir a chave da sua casa na direção de Joe, ela cai no chão, falecendo no mesmo instante. Rapidamente o artista tem uma ideia e finge que o corpo é da mãe do rapaz, pois dessa maneira Joe poderá herdar o apartamento da mulher e finalmente ter um lugar para morar. Quando chega no quarto, o jovem percebe que o local é extremamente abandonado e sujo, além de não ter praticamente nenhum alimento, já que todas as coisas da geladeira já estão estragadas. Enquanto Joe inspeciona sua nova moradia, várias baratas o assistem e conversam sobre o seu novo companheiro. Procurando algo para se alimentar, ele pega um pedaço de pão e mesmo após notar uma barata escondida no alimento, ele não se importa e come o seu lanche. Ao notarem que o rapaz é tão demente quanto elas, as baratas ficam felizes, pois se dão conta de que não terão mais que se preocupar em serem eliminadas pelo humano. Após desfazer as malas, Joe contata sua mãe pelo telefone e os criminosos escutam a conversa através da porta. Quando descobrem que sua verdadeira mãe ainda está viva, os bandidos ficam furiosos e decidem chamar pelo garoto que atende a porta. Com isso, a dupla se apresenta como Vladimir e Jesus e eles revelam que são na verdade os síndicos do prédio. Logo em seguida, os grandalhões cobram o aluguel de Joe e após serem pagos, eles param de intimidá-lo e vão embora. Alguns dias depois, Joe escuta música e dança pela sua nova casa, quando uma mulher aparece em sua janela sendo pendurada pelas pernas. O garoto está tão distraído que nem sequer percebe o que está vendo, porém quando a senhora cai no chão, ele se assusta com o barulho e decide chamar a polícia. Várias horas se passam e Joe continua tentando contatar a delegacia, e quando finalmente consegue ser atendido, as atendentes entram em intervalo no mesmo instante e ele é colocado de volta na fila de espera. No jardim do departamento, Lily está regando
suas flores quando sua amiga Blank aparece e diz que não entende o motivo da garota trabalhar naquele lugar caótico, já que poderia trabalhar com seu pai, que é um dos senadores mais bem-sucedidos da cidade. Enquanto conversam, a dupla de amigas caminha pelas ruas da cidade e notam que a situação do bairro está cada vez pior, já que a delegacia está localizada na área mais perigosa de Nova York, onde há moradores de rua espalhados por toda parte e crianças brincando com casinhas um tanto sinistras. Em seu prédio, o pai de Lily recebe a visita de Alberto, que veio acompanhado de Vlad e Jesus, seus assistentes. O homem é o dono do edifício West Village e revela que a última moradora do local já foi eliminada. Sendo assim, agora eles poderão finalmente demolir o prédio, entregando ao governo americano o espaço necessário para construir a penitenciária de segurança máxima de Manhattan, a maior prisão do mundo. Durante a noite, Joe está dormindo em seu sofá e o grupo de baratas fica cada vez mais empolgado, pois se dão conta de que o rapaz não dá a mínima para limpeza, e por esse motivo, elas poderão viver em paz ao lado dele. Nesse momento, Vlad e Jesus aparecem, e após invadirem o local, eles começam a destruir tudo, deixando o jovem extremamente assustado. Ao notarem que podem estar em perigo, as baratas que estão agrupadas em uma caixa de comida planejam um ataque coordenado nos invasores, pois não irão permitir que o seu novo amigo seja expulso. Com isso, elas caminham pelo interior do sofá e se preparam para salvar o rapaz. Assustado, o jovem tenta se esconder debaixo dos cobertores, mas acaba espirrando por conta da poeira. Rapidamente, os criminosos partem na direção de Joe e levam um baita susto quando notam que o garoto está com o rosto coberto de baratas. Após assustarem os inimigos, uma das baratas voa até o rosto de Jesus, deixando-o paralisado, enquanto caçoa de Vlad, que fica enfurecido com os insultos e começa a disparar nas baratas com sua arma. Apesar de criar um grande buraco na parede, o demente errou todos os tiros, fazendo com que a barata caçoe dele ainda mais. Furiosos com a situação, os bandidos atiram para todos os lados do apartamento, destruindo todos os móveis. Quando tentam recarregar as suas armas, eles são impedidos pelas baratas, que se espalham ao redor da dupla, os cercando por todos os lados. Logo em seguida, um dos insetos puxa o tapete em que os homens estão pisando, fazendo com que eles caiam no chão. Com os invasores completamente derrotados, as baratas ordenam que eles vão embora e que nunca mais sequer tentem machucar o seu amigo humano. Extremamente amedrontados, Vlad e Jesus saem correndo, porém enquanto fugiam, seus cadarços são puxados pelas dementinhas, fazendo com que a dupla caia por diversos lances de escadas. Sem entender o que está acontecendo, Joe tenta se afastar das baratas, que acalmam o jovem enquanto dizem que admiram sua maneira de viver, e por esse motivo elas decidiram protegê-lo. Joe revela que está surpreso por descobrir que suas novas companheiras conseguem falar, e um dos insetos revela que o grupo pode fazer muito mais do que isso. Com todas as baratas juntas, elas realizam uma apresentação musical para o seu novo amigo, que está tão cansado que cai no sono no meio do grande espetáculo. No dia seguinte, Joe acorda pensando que tudo aquilo não passou de um pesadelo e vai até a cozinha para tomar o seu café da manhã. Enquanto lê o seu gibi, o jovem prepara o seu cereal e, sem perceber, ele despeja diversas baratas na tigela. Quando coloca a colher dentro da sua boca, Joe percebe que há algo de errado, e logo após retirá-la, ele finalmente se dá conta de que estava quase engolindo suas companheiras sem querer. Depois de quase serem devoradas, as criaturas se apresentam como Ralph e Rodney Baratão, os líderes do grupo. A dupla também afirma que nesse apartamento existem mais de 40 mil baratas, vivendo dentro de cada um dos objetos do local. Irritado, Joe tenta esmagar um dos insetos, desferindo um soco na mesa. Entretanto, ele acaba errando e o impacto faz com que uma panela do armário caia em sua cabeça. Rapidamente, as baratas retiram o objeto da cabeça do rapaz e dizem que desejam viver em harmonia com ele. Sendo assim, ele não precisa se preocupar em exterminá-las. Furioso, o jovem decide sair para o trabalho e pega sua bicicleta para começar o seu turno das entregas de pizza. A perseguição das baratas pelo rapaz apenas piora cada vez mais sua situação,
fazendo com que ele seja demitido de diversos empregos e não seja chamado para nenhuma outra vaga. Sem ter mais nenhum lugar para ir, Joe decide voltar para casa e enquanto dorme, as baratas se unem ao redor dele e tentam arranjar uma maneira de ajudá-lo enquanto bebem a cerveja derrubado pelo jovem. Nesse momento, um gato de rua invade o apartamento e todos os insetos fogem desesperadamente, se escondendo nos arredores da residência. O problema é que o pequeno Ralph não consegue se esconder a tempo e após ser encurralado pelo bichano, ele tenta distraí-lo, enquanto uma barata cowboy utiliza um cordão para laçar o rabo do animal. No mesmo instante, o gato fica completamente surtado e começa a correr para todos os lados, tentando se libertar do seu adversário. Em meio a todo aquele caos, o animal esbarra no aquário de Joe, fazendo com que seu peixinho dourado seja arremessado para longe, aterrissando dentro da boca do rapaz. Logo depois, o inseto cowboy se lança na direção do humano, que consegue se esquivar, mas ainda é acertado pelo gato, que salta atrás de sua presa e acaba se prendendo no rosto do demente. Enquanto uma luta feroz acontece entre os dois, as companheiras do rapaz gritam por seu nome, ficando cada vez mais animadas. Irritado, o jovem consegue retirar o bichano do seu rosto e após lançá-lo pela janela, ele cospe o peixe de volta ao aquário. Ao fim do combate, o humano ordena que as baratas parem de persegui-lo em seus empregos e elas prometem que não irão mais atrapalhá-lo. Pela manhã, Joe se sente mais motivado para procurar por um novo emprego, porém assim que sai do seu prédio, ele recebe um balde de tinta na cabeça e o Walter aparece, dizendo que essa é a sua mais nova obra de arte. Enquanto caminham pelas ruas, eles presenciam diversos tiroteios entre policiais e criminosos. E o Walter conta que o rapaz não precisa mais se preocupar em arranjar um trabalho, pois pode se tornar o mais novo baterista de sua banda, já que o antigo integrante foi eliminado por um criminoso. Algum tempo depois, Joe está pendurando os cartazes de sua banda, de nome peculiar, quando acaba esbarrando com Lily, que está fazendo o mesmo. A garota explica que está tentando divulgar o novo jardim comunitário da região. Durante a noite, o rapaz tenta escrever uma carta romântica para Lily e é flagrado pelas baratas do prédio, que tentam dar algumas recomendações para Joe. Entretanto, o jovem diz que não quer nenhuma ajuda e ordena que as pequenas vão embora, mas elas o ignoram, o deixando cada vez mais furioso. Depois de ser interrompido inúmeras vezes, Joe se enfurece e avança na direção dos insetos, fazendo com que ele caia do telhado e indo parar na sacada de um dos apartamentos. No dia seguinte, Joe vai até o centro da cidade e persegue os animais do local enquanto coleta os dejetos de várias espécies diferentes, para criar um fertilizante caseiro para sua amiga Lily. Após concluir a sua coleta, o rapaz retorna para o jardim da garota, onde se depara com Lily abraçando um homem misterioso, ao qual ele não consegue enxergar o rosto. O que ele não sabia é que aquele na verdade era o pai da jovem, que veio visitá-la após o trabalho. Eles vão até uma cafeteria, onde Lily revela que está liderando um projeto de construção e explica sobre o jardim comunitário que planeja criar no bairro de East Village. Ao ouvir isso, o velhote fica extremamente preocupado e conta que a prisão de segurança máxima que está planejando construir será naquela mesma área, já que é o local mais perigoso da cidade. Revoltada, Lily rebate o seu pai, dizendo que até que sua licença de jardinagem expire, ela terá o apoio de todos os moradores do bairro, para que possa impedir que a prisão de Manhattan seja feita. De volta ao apartamento, Joe checa a correspondência de sua casa e após distribuir dezenas de cartas enviadas para suas amigas baratas, ele descobre que recebeu uma carta de sua mãe. Na mensagem, a mulher diz ter conseguido arranjar uma vaga para o seu filho em uma empresa de produtos sanitários, cujo dono é um amigo de muitos anos. Animado, Joe vai até o edifício Smith, onde tem a sua entrevista de emprego com o chefe da companhia. Ele passa várias horas respondendo perguntas dementes do velhote, que ainda tem fortes sentimentos pela mãe do rapaz. Mesmo assim, o garoto acaba sendo contratado e quando se dirige até o local em que foi designado, ele percebe que terá que coletar todos os produtos usados nos banheiros de um grande
grande estádio de futebol. Depois de um longo dia de trabalho, Joe retorna para casa, onde encontra suas companheiras nojentas assistindo a um programa macabro na TV, que apenas os insetos podem acessar. Se sentindo deprimido, o rapaz decide se deitar para descansar, porém nesse momento, uma das baratas conta que os fertilizantes caseiros funcionaram, e Joe percebe que conseguiu criar uma nova planta com seu saco de dejetos de animais. Enquanto isso, Lily e sua amiga Blank continuam na construção do jardim comunitário, quando Joe aparece e presenteia a mulher com uma nova planta. Após alguns minutos de conversa, a garota encontra um dos produtos sanitários que foram coletados, e para não deixá-la apavorada, o jovem decide mentir e explica que esses objetos nada mais são do que perfumes naturais para o jardim. Animada com a descoberta, Lily pede que ele traga ainda mais perfumes para que possa espalhar por todo o jardim comunitário. Porém, Joe conta que só irá fazer isso caso a mulher vá assistir a sua banda, que irá fazer uma performance naquela mesma noite, e sem ter outra saída, ela aceita a proposta. Algumas horas depois, Joe está chegando no prédio de sua empresa quando vê o seu chefe sendo preso repentinamente. Ele se aproxima para saber o que está acontecendo e o diretor explica que sua firma foi vendida para outra corporação, sendo assim a marca de produtos sanitários Smith já não existe mais. Uma das mulheres revela que uma empresa de produtos femininos tomará o lugar deles no edifício, fazendo com que novamente o rapaz seja demitido. Naquela noite, Lily e Blank vão até a boate da cidade, onde assistem a banda de Walter tocar no palco. O problema é que o rapaz é péssimo na bateria, e o artista decide tirar sarro do seu amigo, fazendo com que todos no local deem risada de Joe, que vai embora envergonhado. Logo depois, Lily vai atrás do seu amigo para tentar consolá-lo, e após ser questionada sobre o seu suposto namorado, ela revela que era o seu pai quem estava abraçando no dia anterior. Durante a conversa, o rapaz convida Lily para ir até a sua casa, e a jovem aceita, porém o que Joe não sabe é que as baratas ainda estão no apartamento, onde continuam cantando e se divertindo juntas. Enquanto apresenta a residência para sua amiga, o rapaz tenta fingir que está tudo bem, ignorando as baratas que estão espalhadas por todos os lados. As pequenas observam o seu amigo pelo lustre, e ao notarem que a dupla está prestes a se beijar, elas ficam cada vez mais animadas, se balançando de um lado para o outro. Nesse momento, o objeto acaba se quebrando e centenas de baratas caem em cima do casal, os deixando extremamente apavorados. Rapidamente, Lily desce as escadas desesperada e ao sair do prédio, ela percebe que o seu jardim foi completamente destruído e incinerado. Quando se dá conta de que todo o local foi vandalizado, a garota concorda com seu pai e diz que o bairro de East Village deve realmente se tornar uma grande prisão. Revoltada, Lily vai embora, sem nem sequer notar que Vlad e Jesus foram os verdadeiros culpados pelo incêndio. De volta ao apartamento, Joe decide que não irá mais tolerar a presença das baratas em sua casa e se prepara para dar início a uma guerra contra os insetos. Após alguns minutos fora, o rapaz retorna com sua vestimenta de guerra e utiliza uma granada de veneno, fazendo com que todas as baratas fujam desesperadas. Para se livrarem do inseticida, as dementes derrubam um troféu da prateleira, que cai no chão, levantando uma das tábuas de madeira e arremessando o objeto pela janela. Entretanto, o Rambo do Paraguai não desiste e utiliza o seu cinto de munição para lançar armadilhas de baratas para todos os lados. Rapidamente, um dos insetos atira uma das armadilhas na direção do rapaz, que escorrega e cai no chão, desmaiando no mesmo instante. Durante o combate, a dupla de criminosos chega no edifício e começa a despejar vários galões de gasolina pelo local. Enquanto isso, Joe volta à consciência e percebe que foi completamente amarrado pelos insetos, que pretendem finalizá-lo com um spray venenoso que sempre foi utilizado contra elas. Assim que o rapaz estava prestes a ser eliminado pelas dementinhas, os bandidos acendem um fósforo, causando uma explosão de chamas que dá início a um enorme incêndio e faz as baratas saírem correndo. Com muito esforço, Joe consegue se libertar e tenta escapar do edifício, pois o incêndio está ficando cada vez pior. Ao notar que todos os andares estão em chamas, ele tenta descer com cuidado, mas acaba tropeçando e cai por vários lances de escada até chegar à saída. Na manhã seguinte, Joe se levanta em meio aos escombros do prédio e encontra uma grande placa que diz que em breve a prisão de Manhattan será construída naquele terreno. Preocupado,
Preocupado com sua amada, ele vai até um telefone público e liga para a delegacia em que Lily trabalha. Quando a garota atende, Joe pergunta se ela está bem, porém Lily ainda se sente muito irritada com tudo que aconteceu e desliga na cara do rapaz, indo embora envergonhada logo em seguida. Mesmo sendo rejeitado novamente, o jovem pega um ônibus para ir até o jardim da mulher, mas já é tarde demais, pois todas as plantas já foram removidas do beco. No fim do dia, Joe se dá conta de que não poderá continuar vivendo em Nova York e decide que irá voltar para Iowa. Assim que diz isso, o garoto é encontrado por Vlad e Jesus, que para se despedirem acertam um soco em sua cara e vão embora. Nesse momento, Ralph e Rodney encontram Joe desmaiado nos escombros e se sentem extremamente culpados pela situação em que o rapaz se encontra. Sendo assim, elas formam um plano para ajudar o seu amigo e se infiltram no cartório da cidade, onde trabalham durante a noite toda, alterando centenas de registros e informações sobre Joe e o edifício em que morava. Ao amanhecer, as pequenas continuam com sua missão e coletam milhares de flores e plantas por Nova York para que possam reconstruir o jardim de Lily. Logo depois, as baratas vão até o ex-chefe da empresa Smith, que agora vive como um morador de rua. Rapidamente, elas roubam a grande réplica do perfume sanitário e a levam até o terreno em que o prédio de East Village estava. Para reviver o jardim, o grupo arremessa o objeto na grande poça de água, criando um rio perfumado, enquanto o resto das baratas posicionam a grama pelo terreno. Após várias horas desmaiado, Joe acorda e fica surpreso ao perceber que sua antiga casa se transformou em um grande jardim. Ele caminha pelo local enquanto observa a paisagem, e ao sentar no banco feito com a placa da prisão, as baratas arremessam uma escritura em seu amigo, a qual diz que a partir de hoje aquele parque pertence a ele. Ao mesmo tempo, o senador e sua filha chegam no local e o velhote se sente confuso, pois acreditava que não haveria nada além de um terreno baldio. Animada com a paisagem, Lily corre até o centro do parque, onde as baratas se unem para formar uma mensagem romântica em nome de Joe, que aparece no mesmo instante. Para se desculpar por tudo que a fez passar, o rapaz entrega a escritura para sua amada e conta que é ela quem deve ser reconhecida como a dona daquele lugar. Logo em seguida, o senador parabeniza o casal pela incrível ideia e admite que não pretende mais utilizar o bairro de East Village para a construção da prisão. Durante o discurso do senador ao lado de Joe e Lily, Alberto e seus dois capangas aparecem e observam a família. O mafioso pede que a dupla elimine todos que estão no parque, mas assim que ouvem isso, as baratas se unem para carregá-los pelos pés e prendê-los em um dos bueiros, abandonando os criminosos para apodrecerem no esgoto. Alguns dias depois, Joe está morando com Lily e enquanto tomava o seu banho de banheira, ele recebe a visita de Ralph, que pede desculpas por tudo que causaram na vida do rapaz. Por fim, o casal se reúne para dormirem juntos, enquanto todas as baratas festejam por terem conseguido um novo lar, pois assim poderão continuar vivendo ao lado do seu amigo humano e espalhar a podridão para todos os lados de Nova York. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Conseguiriam viver como o Joe, com uma casa lotada de baratas? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!